No vídeo de hoje a gente não vai analisar pós-jogo, não vai ser um desabafo, vai ser uma retrospectiva da temporada do Atlético. Vamos passar por cada campeonato e ver como foi esse ano do Atlético. Se de fato foi um ano melancólico, se foi um ano terrível, como a gente vem falando. Fica aí e vamos ver juntos cada campeonato, desde lá do começo, na Florida Cup. Então vamos lá. O Atlético estreou na Florida Cup, só que eu não vou nem passar pela Florida Cup. Torneio que não serviu para exatamente nada no ano do Atlético. Melhor, serviu para atrapalhar o ano do Atlético. A Florida Cup foi um atraso de vida, foi um atraso de organização do Atlético 2025. O time não fez uma boa pré-temporada, teve que levar os titulares para a Florida Cup. E aí o time começou o Campeonato Mineiro com as reservas. Não que jogar o Campeonato Mineiro na fase inicial com as reservas seja errado. Pelo contrário, o Atlético tem sim que testar os seus jovens jogadores, mas o Atlético não fez da maneira correta, né? Levou para um torneio que apenas desgasta os jogadores. E assim, a pré-temporada, ela não foi feita da maneira correta. Não foi. O Atlético não se preparou o suficiente para essa pré-temporada, visto que o Atlético teve um ano de 2024 com mais jogos que seus adversários. O Atlético chegou nas 2 finais de Copas, teve os 38 jogos do Campeonato Brasileiro. O Atlético então precisava de uma pré-temporada muito bem feita na Cidade do Galo, e isso não foi feito. O Atlético viajou para a Florida Cup, e um detalhe muito importante que às vezes a gente esquece, né? Hoje a gente está em dezembro. O Atlético foi para a Florida Cup sem quase nada pronto para o ano de 2025. Né? O Atlético começou o ano e o discurso do Cuca era que o Atlético não estava preparado, não estava pronto, que o time precisava de contratações. Esse foi o discurso do Cuca logo no começo. E o Atlético levou algumas contratações, né? Mas o Natanael, o Gabriel Menino, mas o Atlético não foi com um time base para essa Florida Cup, né? Que seria o time base do ano 2025. Então, assim, o Cuca já admitia isso e o Atlético então pecou demais em aceitar aí nessa competição que para o futebol brasileiro é um atraso, porque você viajar para a Florida Cup, na situação que o Atlético se encontrava, de ser um time que tinha disputado o maior número de jogos da temporada, visto que chegou nas 2 últimas Copas, foi um grande erro. O Atlético não se preparou adequadamente para as competições e chegou para o Campeonato Mineiro com um time do Sub-20, um time extremamente fraco. Como eu disse, não é que é errado você colocar os meninos da base, mas o time do Atlético Sub-20 é muito fraco e mostrou isso. O Atlético, sim, precisava, nas últimas 4 rodadas, de fazer um bom retrospecto para classificar para a próxima fase, porque senão o Atlético ficaria no meio do caminho logo no começo do Campeonato Mineiro, que seria uma vergonha. Isso que o Atlético era o atual campeão, pentacampeão, né? E o Atlético ganhou no Castor Cifuentes do Vila Nova, depois enfrentou o Atlético, ganhou de 1-0 também, depois pegou o Cruzeiro, se eu não me engano, ganhou de 2-0, um jogo muito bom do Atlético. O Cruzeiro começou bem superior, depois o Atlético foi abrindo margem com a expulsão do Gabigol, se eu não me engano. Acho que foi do Gabigol. O Atlético venceu por 2-0. E depois, o Atlético enfrentou o Itabirito, meteu 3-0, e aí fechou a fase de grupos em segundo lugar, né? E aí, enfrentando nas semifinais, o time do... O que o Atlético enfrentou na semifinal? Enfrentou o time do Tombense, ganhou o primeiro jogo 2-0, né? O Tombense que estava no grupo do Atlético, ficou em primeiro com 16 pontos, mesma pontuação que o Atlético. O Atlético venceu os 2 jogos, ganhou de 2-0 no Mineirão, 2-0 na Arena do Jacaré. E foi bem tranquilo para a final. E o Atlético esperava o seu maior rival, né? O Cruzeiro, que na fase de grupos passou tranquilo, né? Mais ou menos tranquilo, né? Passou com 11 pontos, foi um grupo muito abaixo. Pode ver que a campanha do Atlético no Campeonato Mineiro, no começo foi muito ruim com os meninos do Sub-20, mas depois foi na pressão, o Atlético conseguiu dar a resposta e ficou com 16 pontos, mesmo assim em segundo lugar, enfrentou o Tombense, venceu o Tombense, chegou na final, ganhou de 4-0, esse jogo estava no Mineirão, talvez a melhor atuação, uma das melhores atuações do Atlético no ano, ganhou de 4-0 do América, né? Teve o jogador expulso, mas foi uma atuação muito convincente do Atlético. Ganha de 4-0 e na final, de novo no Mineirão, o Atlético perde esse jogo, o Atlético estava invicto na temporada. Mas enfim, o Atlético vence o campeonato e muita gente fala assim, não, o Atlético vem forte pro Campeonato Brasileiro, o Atlético vai ser campeão brasileiro, o Atlético vai disputar firme o Campeonato Brasileiro. Só que o Atlético não estava pronto, né? O Atlético não estava pronto, apesar que a mídia do Brasil colocava o Atlético como um dos principais concorrentes a brigar lá em cima, né? Palmeiras, Flamengo, aí colocava o Atlético ali, que vinha junto com o Internacional de Porto Alegre, que quase foi rebaixado, mas que fazia um Campeonato Gaúcho excelente. O Atlético foi colocado nessa prateleira, né? Tem até um corte do canal do Sport TV, né, que o pessoal, principalmente a torcida do Cruzeiro, no final do campeonato pegou. E assim, o Atlético não correspondeu, né? Porque colocaram o Atlético lá em cima, que ia brigar lá em cima. E o Campeonato Brasileiro, o Cuca já falava, até não estava pronto, o Atlético começou um ano, o campeonato, com um time que não estava preparado, um time que era carente de peças. E assim, o Campeonato Brasileiro, gente, foi isso que a gente viu. Um campeonato que o Atlético, hora nenhuma, convenceu.
né? O primeiro jogo, eu lembro que o Atlético estreou contra o Grêmio. O Atlético atropelou o Grêmio em chances, só que também foi muito incompetente, errou gol demais da conta. E aí foi derrotado pro Grêmio 2-1. Eu lembro que, na minha opinião, né, se tiver um torcedor gremista aí, pode falar. Torcedor gremista pode até falar que desde que eu acompanho futebol, nunca vi um time do Grêmio tão horroroso. Depois, na janela do meio do ano, o Grêmio melhorou bastante, né? Ficou até na frente do Atlético, mas era um time muito fraco. Mas foi o primeiro jogo, a estreia, né? O Atlético, assim, então começa o campeonato perdendo. Eu não vou ficar passando por todos os jogos desse campeonato, né? Senão o vídeo vai ficar longo. Mas o Atlético não convenceu. O Atlético fez um campeonato brasileiro horroroso, muito fraco, brigando para cair em muito tempo nesse campeonato, né? Em várias rodadas, na reta final. O Atlético flertava ali com um grupo que ia brigar para não cair. O Atlético já chegou a ficar em 15º, já foi porteiro de zona em 16º lugar. Então o Atlético foi um time nesse campeonato displicente, foi um time que hora nenhuma levou muito a sério o campeonato. Só que foi um time, cara, que não foi igual ao ano passado. Ano passado o Atlético foi muito mal no Campeonato Brasileiro, foi. Mas foi um time que deixou de segundo plano. Isso foi fato. O Atlético priorizou a Copa do Brasil, priorizou a Libertadores e no final do ano foi castigado, não ganhou nenhuma das competições e quase caindo para o campeonato, pro Brasileirão da Série B, né? Foi salvo pelo Rubens, né? E por uma bola na trave do time do Atlético Paranaense que jogou a Série B esse ano. Então o Atlético ano passado foi um time que deixou em segundo plano. Esse Atlético foi muito displicente desse ano, né? Não foi muito diferente do que a gente viu ano passado. Só que esse ano o Atlético ele levou um pouquinho mais a sério o campeonato, mas era um time muito fraco. O time do Atlético era muito fraco. E aí o Atlético acabou o campeonato mal, né? O Atlético priorizou de novo as Copas, passou do Flamengo, né? Eu já tô até cortando, né? Mas aí só para contextualizar o Brasileirão, o Atlético foi passando nas Copas, né? E aí quando ele caiu na Copa do Brasil, ele viu como salvação do ano, né? A chance de título, porque ele já estava longe, não que ele tinha alguma chance de ser campeão brasileiro, com esse time fraco o Atlético tinha, tem ainda, né? Porque né, ainda a gente tá em 2025. Mas o Atlético viu a única chance de título ser na Copa do Brasil. Então o Atlético meio que focou muito nessa Copa do Brasil, não, Copa Sul-Americana. O Atlético focou muito na Copa Sul-Americana e viu como uma grande possibilidade de ser campeão de alguma coisa esse ano para salvar o ano. Mas o Atlético precisava escapar dessa dessa Série B, dessa zona do rebaixamento. Então o Atlético precisava de uma sequência boa. O Atlético também foi refém, porque ele teve jogos atrasados. Muito por culpa dele. Porque o Atlético foi incompetente na Copa Sul-Americana e teve que jogar um play-off de Sul-Americana contra o terceiro colocado que vinha na chave da Libertadores, na fase de grupos. Então o Atlético, ele foi refém de jogos atrasados, que colocavam ele lá naquele grupo, perto da zona, só que o Atlético jogava muito mal. O Atlético não convencia ninguém. E aí o Atlético tinha 2 jogos a menos, Sport e Fortaleza. Como eu disse, culpa dele. O Atlético não jogou Mundial Interclubes. Não foi por esse motivo que os jogos do Atlético ficou atrasados. Foi por conta dele mesmo, que num grupo fraco da Sul-Americana, conseguiu apoio de ficar em segundo. Então o Atlético teve esses jogos, ganhou, quando teve esses jogos, né, realizados, o Atlético venceu o Sport 3-0, depois empatou com o Fortaleza, já estava numa situação mais tranquila, foi até um jogo festivo, né, pro Hulk, que já tinha chegado aos 500 gols. Mas o Atlético, então, ele flertou com essa zona perigosa do rebaixamento e fez um campeonato brasileiro tenebroso, né. A meta do Atlético no Campeonato Mineiro, em questão financeira, não tinha, porque é uma meta pequena, né. O Mineiro não tem uma premiação do patrocinador do Atlético, né? Então não tinha uma meta assim estipulada financeiramente. Agora no Brasileiro a meta era 6º lugar, ficar entre os 6. O Atlético ficou muito longe disso. O Atlético hora nenhuma brigou por um G6, hora nenhuma. Apesar que muita gente falava, o Atlético teve uma hora que ele encostou, né? Que ele empatou aquele jogo contra o Fortaleza e ele estaria entrando no G8. Mas o Atlético não foi um time que, se você me perguntar, a gente vai responder que brigou para Libertadores. Hora nenhuma. O Atlético flertou com os times lá de baixo e ficou no meio da tabela, né? 10º lugar, uma campanha broxante, uma campanha tenebrosa, né? No último jogo meteu 5-0, mas foi uma goleada inútil, né? Quando já não valia mais nada, quando o adversário, o Vasco da Gama, focado na Copa do Brasil, sapecou o time todo reserva, né? E ainda facilitou com o jogador expulso, o Moro. Então o Atlético fez um campeonato brasileiro, em resumo, né? Pra gente não prolongar muito, muito fraco. De novo, focando em Copas, que é o caminho mais difícil. É o caminho mais difícil para você chegar a uma Copa Libertadores. Por quê? Você precisa ser campeão. Agora que parece que vai mudar a regra, né? Que o vice-campeão da Copa do Brasil vai disputar a Libertadores, né? Que é uma excelente notícia. Principalmente para os times que priorizam as Copas, né? Porque é muito difícil, cara. Muito difícil você chegar na final de Copa do Brasil. Ao meu ver, é muito mais difícil você chegar na semifinal de Copa do Brasil do que você ficar em G8, G6, na minha concepção. Então o Atlético, hora nenhuma, lutou, priorizou as Copas, preferiu o caminho mais difícil e de novo foi punido. De novo ficou longe desse grupo do G8, né? Apesar que a pontuação mostra que não, mas ficou, o Atlético não disputou, né? Disputou por um momento, mas ficou mais focado na Sul-Americana e acabou nem ficando próximo, foi 10º. E aí, cara, deixa um recado, que ano que vem o Atlético tem que focar, assim, no Campeonato Brasileiro, que é o caminho mais fácil. De 100% das áreas do Campeonato Brasileiro, geralmente o time brasileiro ganha Libertadores, às vezes vai bem até na Sul-Americana, apesar que não vem levantando os títulos, mas o Campeonato Brasileiro, agora com essa regra do vice-campeão, vai mudar um pouco. Mas o Campeonato Brasileiro, ele estava premiando 40% das vagas, né? Se um Cruzeiro ou um Fluminense for campeão da Copa do Brasil, o G8 de São Paulo vai, fazendo uma campanha medíocre com a torcida cobrando. Então, assim, o Atlético tem que focar ano que vem no Campeonato Brasileiro. Não para chegar em Libertadores, ao meu ver. Pra mim, pra ser campeão, tem que buscar. Eu sempre aqui nesse canal vou falar. Pra mim, o Atlético tem que brigar pra ser campeão, né? E vocês nunca vão ver eu falando aqui que o Atlético tem que priorizar pra Libertadores.
Talvez só se a gente tiver numa situação de meio de campeonato que vocês vão ver eu falar, não, agora o Atlético, a briga, o nosso objetivo é chegar numa Copa Libertadores. Mas assim, sempre no começo de temporada eu vou falar, o Atlético tem que chegar no campeonato visando ser campeão de tudo. Mineiro, futebolzinho de botão, futebolzinho de Sul-Americana, Florida Cup, de tudo. Até tem que chegar para ser campeão. Time grande pensa assim, grande, né? Time grande pensa grande. Então, esse foi o Campeonato Brasileiro do Atlético. E aí o Atlético enfrenta, cara, problemas durante o ano, né? Salários atrasados, jogadores protestando com o bolsinho de fora, né? O Rony acionando a justiça, Scarpa, né? Falando que também ameaçando, né? Nos bastidores, enfim. E aí a bomba estoura, porque aí o Lianco posta uma indiretinha ali, o Scarpa posta outra aqui, e aí o Atlético mostra que não tem comando, mostra que não tem gestão, mostra que hoje o clube tá a Deus dará, e o Atlético quase se despede da Sul-Americana. Por que eu contextualizei isso pra vocês antes de falar do começo do campeonato da Sul-Americana? Porque o Atlético, cara, ele... O ano inteiro, ele não teve um elenco unido, ele teve brigas internas, isso é claro, isso é nítido, a gente acompanha o nosso amigo Lucas Tanaka, né, e outros canais, sempre falando que esse elenco do Atlético não é unido, e aí quando os salários ficam atrasados, né, forma um grupinho daqui, um grupinho de cá, e aí o Atlético mostra que estava dividido, né, que pra mim foi uma das grandes, eu vou fazer um vídeo depois, top 10 vergonhas do Atlético na temporada, assim como top 10 melhores momentos, vai ser difícil, esse vídeo vai ser difícil, porque é difícil você achar 10 momentos bons do Galo na temporada, mas o Atlético então, ele fica nessa crise, né, na crise de gestão, né, esses salários atrasados aí, essa rixa que existia no Atlético, né, enfim. E aí o Atlético tem um jogo contra o Bucaramanga, né, e o Atlético disputa esse jogo contra o Bucaramanga porque na Copa Sul-Americana o Atlético pega um grupo fraquíssimo, gente, fraquíssimo. Deportes Iquique, que estava brigando lá embaixo no Campeonato Chileno, Caracas da Venezuela e Cianciano, que é do Peru, se eu não me engano. E assim, o Atlético fez uma campanha, uma proeza, que pra mim foi um vexame gigantesco, gente, gigantesco. O Atlético nesse grupo fraco, que o Atlético tinha que somar 18 pontos, ele fez apenas 9. Ele conseguiu perder pro Deportes Iquique de 3-2 lá no Chile, os Deportes Iquique em crise. E o Deportes Iquique, lembrando, tá? Ele ganhou só do Atlético. Ele conseguiu na última rodada empatar com o Cianciano dentro de casa e jogar esse playoff de Sul-Americana. Foi uma vergonha, foi um vexame. O Atlético ficou em segundo lugar, né? Empatou com o Caracas também. Então, em nenhum desses adversários, o Atlético ganhou os 2 jogos. Foi uma campanha tenebrosa do Atlético, tenebrosa na Copa Sul-Americana. O que mostra e o que mostrou que o elenco, o time do Atlético, era muito fraco. Porque num grupo desse o Atlético não dominou, é porque o time era fraco. E aí, cara, o Atlético joga esse playoff contra o time do Bucaramanga, né? Bucaramanga, gente, pelo amor de Deus. E esse Bucaramanga, o Atlético vence, né? 1-0 lá, jogando nada, né? Com chutão e tudo, ganha de 1-0, levando pressão e tudo, mas ganhou. O Everson salvando, como sempre. E o Atlético chega às oitavas, né? Só que o jogo de volta estoura aquela bomba. Foi na semana que estoura a bomba lá, a crise dos salários atrasados, né? O Rony levando a justiça, né? E assim, o Atlético perdeu o jogo, conseguiu perder o jogo pro Bucaramanga em casa. E aí, meu amigo, o Atlético teve o Everson, né? Carregando mais uma vez o Atlético nas costas, esse elenco fraco, salvando o Galo, batendo pênalti, fazendo, pegando. E o Atlético passou nos pênaltis do Bucaramanga, passando para as oitavas. O Atlético chegou nas oitavas, né, de final. E aí, nas oitavas, ele pegou o Bolívar. Foi o Bolívar, né? Foi o Bolívar? O Atlético pegou... Não, nas quartas foi o Bolívar. O Atlético nas oitavas enfrenta o Godoy Cruz, né? Godoy Cruz. O Atlético vence o Godoy Cruz em casa, 2-1. E depois também derrota o Godoy Cruz lá, ganha de 1-0. E aí, gente, o Atlético passa para as quartas e o Atlético enfrenta o Bolívar, né? E assim, foi um dos jogos que mais me irritou esse ano no Galo, foi aquele Atlético 2, Bolívar 2, lá na altitude. Aí muita gente falou, não, o resultado foi bom demais, o Atlético conseguiu empatar com o Bolívar, fora de casa, na altitude, ótimo resultado. Gente, seria um ótimo resultado se você analisasse vendo só o resultado. Mas, gente, o Atlético conseguiu uma proeza de estar ganhando 2-0, ficar com um jogador a mais, e o Atlético cometeu 2 pênaltis nessa partida, ficou com um jogador a mais e conseguiu levar um empate com um jogador a mais, gente. Foi uma vergonha. Então, assim, esse cara já disse, não vamos passar pano não, jogou na altitude, foi uma vergonha. Empatou 2-2, teve que ele jogar aqui na arena, transformou o jogo na arena difícil, né? Apesar que a situação ainda era favorável para a classificação e foi. Mas o Atlético, cara, o Atlético fez gol no último lance do jogo. O jogo tava indo pros pênaltis, né? E aí mostra que hora nenhuma nessa competição, tirando o Godoy Cruz, e mesmo assim foi apertado, né? E o Independente Del Valle no jogo de volta, o Atlético sobrou. O Atlético hora nenhuma sobrou na competição. E mostra, a gente passando aqui mostra, a campanha foi muito fraca. E aí o Atlético vence 1-0 Bolívar, gol do Bernardo no último lance. E aí enfrenta o Del Valle. Del Valle na semifinal empata 1-1, pênalti roubado, Del Valle, pênalti assim, escandaloso. E no jogo de volta, o Atlético fez pra mim, a melhor exibição do ano, né? O Atlético fez uma exibição incrível. Ganha de 3-1, joga um futebol de gala. Assim como jogou contra o River Plate, iludiu a gente, achando que poderia, né, sonhar com o título. O Atlético fez a mesma coisa assim, ganhou de 3-1 Del Valle, jogando bem, né? E aí foi pra final, perdeu. E assim, eu não vou ficar falando muito dessa final não, né? Tem vídeo aqui no canal já falando dessa final. O Atlético perdeu pra um time horroroso do Lanús, horrível. E o Atlético foi premiado com o vice-campeonato de uma Sul-Americana fraquíssima. Uma das piores Sul-Americanas de nível técnico que eu vi, viu? E olha que eu vi várias Sul-Americanas fracas. Mas essa tava com nível técnico tenebroso, viu? O Atlético era o melhor time com um time fraco, né? E aí, gente, o Atlético fica com o vice-campeonato.
E quando acaba a Sul-Americana, o Atlético já não tinha muitas esperanças no brasileiro. Não foi como a Libertadores do ano passado, que o Atlético perde a Copa do Brasil, vai pra Libertadores sabendo que tinha que vencer, senão não ia pra Libertadores, porque ia faltar só um jogo. Então não tinha chances reais de classificação. Foi até engraçado que depois que o Atlético perde aquele jogo contra o Botafogo, no mesmo dia, não lembro o jogo, se foi Corinthians, não sei, não lembro. Eu sei que o Atlético, ele acaba, o resultado acontece lá, o Atlético acaba não tendo mais chance no mesmo dia de classificação via brasileiro. Esse ano ainda, o Atlético tinha, depois da Sul-Americana, uma chance remota de ir via Campeonato Brasileiro. Mas o time é sem vergonha, perdeu os jogos, empatou no final contra o Flamengo, perdeu o Fortaleza, né? Perdeu pro Palmeiras misto de 3-0. Então foi de ressaca também. Na verdade, foi até um time mais titular do Palmeiras, mas foi um time de ressaca, né? Enfim, o Atlético fez uma campanha assim no brasileiro, como a gente já disse, e na Sul-Americana, que era grande chance de título para salvar um ano, o Atlético perdeu com fraquíssimo na final, e também hora nenhuma sobrou. Foi uma Copa Sul-Americana fraca do Atlético, fraca. Se você falar, chegou na final, chegou, mas fase de grupos, foi um vexame, um grupo fraco, o Atlético disputar playoff, que até atrapalhou no Campeonato Brasileiro, porque você coloca mais 2 jogos no calendário, que já é apertado, é complicado. E aí o Atlético fica os jogos atrasados, complica na tabela e fica entrando nesse bloco aí perigoso do Campeonato Brasileiro, lá perto da zona. O Atlético perde a Sul-Americana, objetivo financeiro concluído, o Atlético tinha como objetivo chegar à semifinal, objetivo financeiro, mas perdeu numa final fácil, tá? Final fácil, vou cravar aqui, final fácil. O Lanús era fraco, mostrou isso, né? Mas enfim. E aí na Copa do Brasil, eu deixei a Copa do Brasil no final, cara, porque pra mim é um dos reflexos da temporada. Porque o Atlético, ele chega, né, pra enfrentar, o Atlético entra na Copa do Brasil lá no começo, tá? O Atlético não entrou na Copa do Brasil esse ano na terceira fase, não. O Atlético não foi para Libertadores. O Atlético teve que fazer algumas fases iniciais para chegar até as quartas, onde caiu. O Atlético teve que jogar até a primeira fase, né? Ganhou do Tocantinópolis, esse jogo de 2-0, né? Jogo fraco do Atlético, acho que foi o jogo que o Rony, né? Fez o primeiro gol com a camisa do Galo. Eu tô olhando aqui, viu, gente? Porque eu não lembro mais, não. A gente vai relembrando, né? Aí depois pega o Manaus, ganha de 4-1 no Mineirão. Acho que esse foi a despedida do Otávio, se eu não me engano. Né? O jogo que o Atlético tava um tempo sem sofrer gols, tomou um golaço do Manaus, ganhou de 4-1. O Atlético depois empata com o Maringá, aí a terceira fase, né? E aí já tinha jogo de ida e volta. O Atlético empata com o Maringá, 2-2 lá. O Atlético jogou nada lá, nada. Foi um futebol tenebroso. E que mete 4-0. O Patrick ganhou titularidade nesse jogo, né? Faz um gol, enfim. Aí depois chega nas oitavas, pega o melhor time do campeonato, da Copa, do Brasil, que é o Flamengo. Em termos táticos, o Atlético faz a melhor exibição do ano. Em termos táticos, porque ele vence o Flamengo jogando do jeito que dá, né? Mas ali, pressionando a saída de bola. E numa pressão na saída de bola do Flamengo, o Flamengo entrega a bola. E aí o Atlético faz gol com o Coelho, leva vantagem pra arena. Perde o jogo com o Flamengo mais ou menos misto. Leva o jogo pros meninos até passa. Cara, aí a torcida fica meio esperançosa, né? Porque você tira o melhor time do campeonato, né? E aí você chega nas quartas de finais, grandão, né? Grandão. E aí no sorteio o Atlético enfrenta seu maior rival, o Cruzeiro. E assim, pra mim, outro vexame da temporada, né? O Atlético não compete hora nenhuma com o Cruzeiro. Tirando o primeiro tempo da Arena MRV, onde o Atlético foi superior. Ao meu ver, o Atlético jogou bem, né? Só que o Atlético não foi efetivo e no segundo tempo o Fabrício Bruno achou um gol, foi levando a bola, não tem primeiro volante, o Atlético foi castigado pra mim também pelos erros da SAF, e aí toma um gol no meio da rua, lá longe do Fabrício Bruno, um golaço. E aí o Atlético perde o jogo 2-0. E aí o Cuca na parada cai, né? E aí vem o Sampaoli. O Sampaoli estreia contra o Cruzeiro no jogo de volta da Copa do Brasil. E aí, velho, não tem como não, tá? O Atlético, eu mesmo, né? Eu ficava brincando nessa época, falando, não, o Atlético vai conseguir passar e tudo. Mas era muito difícil, gente. O Cruzeiro tava arrumadinho em tudo, nosso rival. E aí o Atlético, na bagunça danada, o Sampaoli conhecendo o elenco agora, né? Na época. E o Cruzeiro vence de novo 2-0. Foi muito tranquilo pro Cruzeiro, cara. Né? O Atlético não ofereceu perigo. Pra mim foi um outro vexame da temporada, porque quando tem dois times assim, como Atlético e Cruzeiro, cara, claro que a gente quer passar. E os caras, geralmente, o Atlético passa do Cruzeiro. Isso aí é retrospecto. Se eu pego o retrospecto, sei que o Cruzeiro vai ficar bravo comigo, mas é verdade, né? Mas quando tem, né, jogos assim, qualquer um pode passar. É clássico, né? Tudo pode acontecer, né? Porém, o Atlético não foi competitivo. O Cruzeiro passou tranquilo, fácil. Foi fácil demais, né? O Cruzeiro transformou o jogo de ida nisso, né? Com o gol do Fabrício Bruno, depois o gol do Caio Jorge. Mas foi tranquilo pro Cruzeiro na Copa do Brasil. Mas, pra mim, foi um vexame. O Atlético não competiu. Você ser eliminado, né? É uma coisa, jogando e tudo. Mas o Atlético não foi competitivo. O que ele foi competitivo contra o Flamengo, quanto o seu rival foi. Então, assim, o Atlético termina o ano, né? E a gente passou por todos os campeonatos, mostrando que faltou competitividade. Até lá no Mineiro, o Atlético hora nenhuma sobrou. Hora nenhuma no campeonato sobrou. Ganhou o jogo, a final do Mineiro tranquila, porque o goleirão do América lá frangou, né? O jogo se transformou fácil nas circunstâncias do jogo, né? Então o Atlético na final sobrou, né? Por erro do adversário, né? Que entregou a paçoca no primeiro gol, teve jogado expulso, e o jogo foi mais tranquilo. Mas o Campeonato Mineiro do Atlético foi de pressão, porque o Atlético precisava classificar. E assim, ele precisava de uma combinação perfeita pra classificar. Ele conseguiu essa combinação ganhando o Cruzeiro, do empatando com a América, enfim. Mas olha, pra ver, né? Até no Mineiro o Atlético não passou tranquilo. Só na final. E na SEMI também. Mas assim, Mineiro não é parâmetro. Tanto que na Sul-Americana a gente viu ir, né? Hora nenhuma convenceu, disputou playoffs num grupo mais fraco junto com o do rival do Cruzeiro, que era fraquíssimo também. O Cruzeiro conseguiu uma façanha de sair nesse grupo horroroso, uma vergonha também, uma vergonha do rival lá do Cruzeiro, né? Isso foi meio que apagado pela boa campanha que o time do Cruzeiro vai fazer contra o Brasil e brasileiro. Mas foi uma vergonha, gente. O grupo do Cruzeiro era fraco assim como o do Atlético. Então assim, a Copa Sul-Americana mostrou que também o Atlético não sobrou nenhuma, só no jogo de volta, na semifinal contra o Independente Del Valle, que foi a grande atuação e a única boa atuação, pra mim, ao meu ver, nessa Copa, né? Eu não vou ficar falando de Deportes aqui, gente, porque Deportes aqui vai ter ganho de 4-0, mas é um time horroroso, gente, horroroso, então não vou ficar falando aqui não, né? E na Copa do Brasil, né, o Atlético nas quartas finais não foi competitivo. O Cruzeiro passou fácil, foi competitivo contra o Flamengo, passou, mas nas quartas finais
fez uma patetada incrível, né? Não foi competitivo hora nenhuma. Então, gente, o que mostra? O Atlético faltou competitividade, né? No brasileiro, muito mal, não foi competitivo. Meio da tabela, broxante. Então foi um ano pro torcedor do Galo muito, muito difícil, né? Muito difícil. Hora nenhuma a gente se sentiu acolhido, né? Pelo time que a gente tá agora. Por essa diretoria, eu já falei isso, a gente não se sente representado. Então o Atlético para ano que vem tem que mudar. E é mudar agora, né? Aproveitar esse dezembro, né? É um dezembro para você reformular, né? Mandar os jogadores que não vão ficar embora já. Já começou a limpa, mas eu acho que tá ainda, sabe, tá devagar, gente. A gente tá 14 de dezembro, o Atlético ainda tá movimentando muito devagar. Ah, mas tem que ter com calma, gente. Porque meu calendário é apertado. Então o Atlético não pode esperar a Copa do Brasil, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com a Copa do Brasil, tá eliminado. Então o Atlético tem que pensar já nessa informação, sei que tá acontecendo, mas tem que acelerar. Não é só fazer uma demandada também, de ficar mandando 20 jogadores embora, que muitos torcedores, inclusive eu queria, mas a gente tem que ser realista, né? Não tem como você mandar embora 20 jogadores do Galo. Não tem como, né? Sai caro e tudo. Até o time também ficar entrosado, né? Pra próxima temporada, visto que o Campeonato Brasileiro ano que vem começa muito cedo. Então o Atlético precisa, sim, fazer uma reformulação. Já mandou alguns caras embora. O Bruno Fux, graças a Deus, o Palmeiras fez a façanha de comprar, que é zagueiro horroroso, que é o Bruno Fux. O Atlético também parece que não vai renovar com o Sarabia, parece que vai contratar o Vitor Hugo, né? Enfim. Mas o Atlético precisa, sim, já fazer essa limpa mais rápido. Enquanto isso também, conversar com o Sampaoli e já trazer os caras, né? E é jogador bom, de nível técnico alto, né? Não tô falando de jogador caríssimo, não, mas o Atlético tem que investir, né? As falas aí dos dirigentes, a gente não sabe se vai investir ou não, ainda não deixou claro, os caras não conseguem ser claro com a torcida, né? Uma hora o Rubens Menin fala que o investimento de 2026 vai ser maior que 2025, outra hora o novo CEO fala que no ano que vem não vai ter grandes contratações. Então, assim, é complicado, né? Os caras não conseguem ter uma linguagem direta com o torcedor. Então o Atlético precisa mudar tudo, senão ano que vem, gente, vai ser pra esse nível, broxante, ruim, ano ruim do Atlético, de bosta, com todo respeito, fraco, ano ruim, sabe? Ruim, difícil de acompanhar o time. Ano que você viu também um rival lá disputando título, né, que tá na Copa do Brasil. É difícil, gente, é difícil. E o time não se representando como torcedor, né? Então ano que vem tem que mudar. E eu vi muita gente aí falando, o Atlético vai fazer essa reformulação muito também, porque quem tá no comando do Galo percebeu que estava fazendo reuniões e essas reuniões não estavam dando certo. Coloca uma coisa na cabeça de vocês, gente. Você não vai fazer uma reunião sabendo que o nível técnico dos jogadores é abaixo. E não vai surtir muito efeito. Claro que não, gente. Claro que não. Uma coisa é você, por exemplo, tá com um time como o Flamengo, né? Com Arrascaeta, Bruno Henrique, Luiz Araújo, enfim, com esses grandes jogadores, e ficar cobrando, né? Se o time tiver uma fase ruim. Aí essa cobrança vai surtir efeito, porque aí é falta de vergonha na cara. Mas eu vejo que no Atlético, apesar que, ao meu ver, por exemplo, na final faltou falta de vergonha na cara dos jogadores, né? De aparecer mais, né? Colocar mesmo, ser homem mesmo e, assim, aparecer mais no jogo de decisão. É mais ruindade, sabe? É mais ruindade, não é questão de palestrinha, de conversa, é porque o time é fraco. Então, assim, não adianta ficar conversando demais, não. Não adianta. Já tem muito tempo até vem fazendo essas reuniões. 2022, 23, 24, 25. 2022, beleza, o time era forte, né? Lembra até de uma reunião que teve, né? Que os caras, os R se reuniram. E essa reunião deu certo. O Atlético, né? Se eu não me engano, foi contra o Flamengo, né? No jogo de ida. Depois o Atlético foi eliminado. Mas surtiu efeito no jogo de ida. Depois, 24, 25, principalmente esse ano, essas reuniões não vão dar em nada, gente. Não vão dar em nada. Como você vai cobrar de um Caio Paulista, de um Biel, né? De jogadores como Fausto Vera, como Gabriel Menino? Competitividade, sendo que o nível técnico deles é muito abaixo. Então o Atlético, assim, para ano que vem, ele tem que trazer jogadores de um nível técnico superior. Não adianta você fazer time fraco, porque eu já falei, a torcida não vai no estádio. Apesar que a torcida do Galo sempre vai, mas a torcida, cara, fica aquele sentimento broxante. Então o Atlético precisa, para ano que vem, fazer um elenco, um time forte para disputar o brasileiro, né? Gosto muito do Sampaoli, principalmente nessa questão de janela de transferências no final do ano, porque, cara, o cara tem uma lista e ele vai cobrar dessa diretoria. E ele sabe, também a diretoria deixou claro que não vai fazer loucuras. A gente não quer loucura. A gente sabe que esses caras que estão aí no comando, eles têm a capacidade de ir lá na Argentina e ir atrás, por exemplo, do Sousa, volante do Racing, e brigar pra trazer um volante daqui. Custa 8 milhões de euros, gente. Meu amigo, deixa eu te falar um negócio. 8 milhões de euros é barato, sabe por quê? Porque ele resolve a questão da volância do Galo. Mas o Flamengo quer. O Flamengo tem 4 volantes, 5 volantes no elenco, gente. Alan, Pulgar, vários jogadores. Então o Atlético tem que entrar de frente contra o Flamengo. Por mais que o Flamengo tenha muito mais dinheiro, o Atlético tem que entrar e mostrar o jogador, aqui você vai ser titular, aqui você vai ser valorizado. Enfim, usar a inteligência, contratar jogadores assim pra ser ano que vem competitivo e brigar por títulos. O time do Atlético sempre tem que brigar por títulos. Foi apenas um exemplo que eu dei, de números que eu posso dar. Mas o vídeo já tá longo. Foi isso, né? A retrospectiva, assim, resumida do Galo no ano. Então o Atlético ano que vem tem que mudar muita coisa, principalmente dessa reformulação. Ela tem que ser muito bem feita. O Atlético tem uma margem muito menor que Palmeiras, Flamengo. Então o Atlético precisa, sim, fazer uma janela ótima, não é boa, não é ótima, né? Trazer jogadores sem ser apostas, jogadores que já se destacaram em seus clubes, né? Pode ser na Argentina, pode ser aí no mercado sul-americano, mas tem que ser jogador já pronto, né? Vai chegar e fardar e ser titular, né? Sousa, né? Enfim, um jogador que eu gosto muito, tá mal no Racing, perdeu o pênalti ontem, é o Marcelino, até precisa de lateral direito, tá lá, mal pra caramba no Racing, mas jogador bom, jogador ótimo, Marcelino, né? Vai fazer um pouquinho de raiva na gente sim, de vez em quando, mas é um jogador que até tem que ir lá buscar, né? Trazer jogadores de um nível técnico maior, pra ano que vem a gente ter uma esperança, torcer, porque o futebol é isso, velho, torcedor, ele não torce pra ver também só maus momentos, né? O torcedor tem sempre aquela esperança que seu time vai brigar lá em cima, né? E time grande como o Atlético, gente, não adianta, a pressão sempre vai estar aí. Então esse foi o vídeo, espero que eu deixei muito claro, que o resumo do que foi o ano do Galo. Se vocês me perguntassem
Descreva uma frase do ano do Atlético. Frustrante, decepcionante, posso dizer inúmeras, mas é nesse nível assim, frustrante, decepcionante, pra não dizer coisas piores. Então ano que vem, vamos ver se o Atlético, ano que vem não, esse ano já, né, agora, o Atlético começa essa reformulação muito bem feita e já mapeando o mercado para trazer antes do Natal algumas peças, né, porque o brasileiro já começa em janeiro. Eu tô batendo essa tecla nesse canal há muito tempo já. O brasileiro vai começar em janeiro. O Atlético tem que estar com um time com uma base forte para começar esse brasileiro bem, porque quem larga na frente do brasileiro, né, lá no final, com a gordurazinha, né, é muito importante. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado. Curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ativa os sininhos e... Os sininhos não, né? O sino da notificação. E é isso, né? Vamos pra cima. Se Deus quiser, que vai até fazer um bom ano, mas precisa mudar muita coisa, né? E os caras criam vergonha na cara e aprendem com os erros, que foi esse último ano. Tamo junto e essa semana tem muito vídeo no canal, hein? Se inscreve aí, me ajuda aí. Tamo junto, vamos pra cima, que é galo.